Eu quero meditar com você ainda nesse culto de ressurreição. Um trecho da palavra de Deus, que desde ontem o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, amém? Que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 8, amém? Eu acredito que tem tudo a ver com a ressurreição, tem tudo a ver, né? Com a passagem da nossa morte para a vida, amém? Hoje é celebrado a Páscoa, né? A Páscoa cristã, que não tem nada a ver com a Páscoa comercial. A Páscoa cristã excede, amém? Tudo isso que o homem inventou num propósito, principalmente financeiro. A Páscoa cristã excede. Páscoa, né, significa a passagem da morte para a vida. E esse trecho que eu quero compartilhar com você, eu acredito que tem tudo a ver, porque Cristo, Ele representa, Ele é a própria vida, como eu já falei aqui. E apesar de eu não ler, né, nessa manhã um trecho específico que fala sobre a ressurreição, eu repito, esse trecho tem tudo a ver com a ressurreição, amém? Fala sobre o poder de Jesus sobre a doença e sobre a morte. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, não é verdade, em que Satanás, o inimigo, tem gritado, né, de forma audível, através, literalmente, né, de fatos que têm acontecido, onde muitas pessoas, o inimigo tem ceifado, né, a vida de muitas pessoas. Nós estamos aqui, eu repito, para proclamar vida nessa manhã. E nós cremos, tá certo? É muito sério. Nós que estamos aqui, nós que nos levantamos cedo, nós não estamos aqui por motivos religiosos, né? Para cumprir a agenda da igreja. Hoje é domingo de Páscoa, tem que ter um culto, né, da ressurreição. Hoje nós celebramos a ressurreição, a igreja tem que fazer um culto da ressurreição. Não. A nossa motivação, tá certo? Deve ser algo maior do que a religiosidade, do que nós cumprirmos a agenda, né, religiosa da igreja. Não, nós estamos aqui porque o Senhor, Ele continua tendo poder sobre a doença e sobre a morte. E nós queremos anunciar isso para você nessa manhã. Um Cristo ressurreto, um Cristo que vive, um Cristo poderoso, um Cristo, né, que com a onipotência, né, dada ali por Deus, Ele teve o poder de ressuscitar, tá certo? E o estado daquele não foi mais o estado que os homens pensavam que ele ia terminar ali. Não, ali não era o término, tá certo? E eu quero, em nome de Jesus, lançar também essa palavra para você. A morte não é o fim. A morte não é o plano de Deus para as nossas vidas. A morte, né, não vai findar no que muitas vezes, humanamente falando, a gente pensa, né, que vai findar. Não. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Lucas, capítulo 8. Eu lerei com você a partir do verso 40. Amém? Nós estaremos lendo e estaremos meditando. Eu farei assim nessa manhã. Verso 40 diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Verso 42 diz: porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava morta. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Amém? Por enquanto, nós vamos ficar, né? Vamos ler o verso 43 também. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém
aqui até o verso 43, amém? Nesses 3 versículos, né, 4, nós podemos ver claramente, né, o que o enunciado já desse trecho, do 40 até o versículo 56, né, o enunciado já diz de que o trecho vai falar, né? Já aparecem aqui as 2 situações. Uma situação já de morte e uma situação de doença, né, incurável, de doença terminal, porque como fala de uma mulher aqui, de um grande fluxo de sangue, de uma mulher que sofria ali uma hemorragia, uma pessoa que não tem uma hemorragia estancada, né? O fim dessa pessoa é a morte, porque o sangue vai se esvair. Nós sabemos que o sangue é vida. Então, nós já vemos as 2 situações de forma clara. Mas no primeiro versículo, se nós formos observar, a Bíblia fala que uma multidão com alegria esperava Jesus. Eu tenho uma primeira pergunta para fazer para você nessa manhã. Em quem você tem esperado nesses dias? Em quem nós temos esperado? Havia aqui uma grande multidão esperando por Jesus. Havia aqui uma grande multidão esperando pelo Filho de Deus, porque aquela multidão já ouvira, né, falar sobre um Jesus poderoso, sobre um Jesus que curava, sobre um Jesus que tocava nas pessoas, e as pessoas eram ali restauradas, as pessoas eram ali libertas, as pessoas eram ali, né, recebiam ali, eram sanados ali, aquela situação extrema, aquela situação de impossibilidade. Nessa manhã eu anuncio para você: espere pelo Cristo, o Filho de Deus. Você que tem colocado a sua esperança, de repente, né, em algum contexto, de repente econômico, e por causa disso, você se encontra nesse momento totalmente sem esperança. Você que de repente está em uma situação extrema, né, passando por algum tipo de enfermidade, sofrendo por medo de toda essa situação, de todo esse contexto a qual nós estamos vivendo. E você já perdeu a sua esperança, a sua expectativa, você já perdeu a sua fé, né, por causa de tudo o que está acontecendo, por causa de tudo que você está vendo, que você está ouvindo. Você perdeu já a sua esperança, a sua fé tem mirrado. Eu estou aqui para dizer para você: continue esperando com alegria o Filho de Deus. Continue esperando com alegria, como aquela multidão, ela estava esperando, ela recebeu com alegria, porque aquela multidão, ela esperava ali em uma pessoa, ela esperava uma pessoa, e essa pessoa era Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo chegou, né, aqui, apesar do segundo caso, versículo 41 e 42, né, já foi logo revelado a Jesus a morte ali da filha daquele homem que foi atrás de Jesus, a morte da filha de Jairo. Mas o segundo caso, a mulher do fluxo de sangue, Jesus ainda, como homem, não estava sabendo, como Deus, sim, em sua onisciência. Mas nós podemos ver, né, o versículo que eu li para você, já apareceu, até onde eu li, já apareceu, né, já é notório que existia ali 2 casos de totalmente impossibilidade. Não havia mais, né, humanamente falando, não havia mais jeito. Não havia mais solução, não havia. Porque era morte, né, morte literalmente, e era quase morte. Era uma doença já
terminável, em estado terminal, porque o sangue daquela mulher estava se esvaindo. E aí a Bíblia fala, no versículo 44, ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Eu não sei, meus queridos, eu não sei. Diferente de Jesus, eu não tenho o poder da onisciência, de saber todas as coisas. Mas eu repito, Jesus, ele é onisciente e ele sabe a situação extrema que você pode estar enfrentando nesse domingo de Páscoa. Se ela é financeira, se ela é de enfermidade, né? Se é uma situação que deixa você extremamente aflito, desesperado, se é uma situação que você já perdeu, como eu já falei aqui, toda a sua esperança, que lhe deixa extremamente cabisbaixo, ansioso, com medo, angustiado. Eu não sei qual é a situação que você enfrenta nesses dias, né? Eu estava ali no meu lugar e enquanto os meninos adoravam aqui a Jesus, os levitas adoravam, eu me lembrava de outros cultos de ressurreição que nós realizamos aqui na igreja em outros anos, em outro tempo, né? Com um número maior de pessoas. E eu ficava não fazendo uma comparação de forma pejorativa, mas fazendo essa comparação em relação à nossa fé, né? A nossa continuidade de realizar isso, crendo que ao passar dos anos, o Senhor continua sendo o mesmo Deus, amém? A palavra dele continua sendo a verdade, a qual eu e você precisamos esperar, precisamos crer. E nós estamos aqui nessa manhã, né? Independente da situação do país, independente, né, do que nós temos visto, do que nós temos ouvido, Cristo continua sendo a nossa esperança. E estamos aqui, né? Continuamos crendo. Se outrora, né, fazíamos isso de forma mais fácil, era mais fácil crer, né, num Jesus que havia ressurgido, porque a nossa situação era melhor, né? Em todas as áreas, né? Em todos os aspectos a nossa situação era melhor e ela tornou-se pior. Não importa, independente do que tem chegado, independente do que o nosso país, independente do que o mundo tem vivido, né? A palavra de Deus, ela continua a mesma. Cristo continua o mesmo. E mesmo tendo a nossa fé provada, nós continuamos crendo num Jesus poderoso, num Jesus ressurreto. Amém? E essas situações, né? Eu repito, não importa a situação que você esteja passando, eu estou falando agora em relação à fé, porque a sua situação importa e importa muito para Deus, amém? Jesus se importa com você, Jesus se importa com a sua situação, Jesus se importa, né, com os sentimentos aí dentro de você que guerreiam, né? Guerreiam, combatem a sua fé. Jesus se importa. E por isso nessa manhã nós estamos aqui para dizer: há esperança, há um Cristo ressurreto, amém? Há esperança. Jesus, ele tem poder sobre a morte e sobre a doença. Jesus, ele venceu já quando ele se entregou ali na cruz do Calvário. Ele venceu a morte, ele venceu a enfermidade. Jesus, ele venceu, né, a AIDS, que outrora já foi um dos maiores inimigos em relação, né, à categoria aqui de doenças. Imagine outras doenças no século passado, né? A febre amarela, tantas e tantas, a varíola, antes das vacinas, que também, né, doenças que mataram muitas pessoas. Agora, né, a enfermidade, a praga, essa Covid-19, Jesus venceu as doenças. Jesus venceu ali, naquela entrega, naquele ato de obediência, naquele ato de amor. Jesus levou na cruz do Calvário
todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E Ele continua sendo poderoso para vencer. Amém? E aí, a Bíblia fala que assim que aquela mulher tocou no manto, imediatamente cessou sua hemorragia. Antes de eu meditar sobre isso, verso 45, Jesus disse: quem tocou em mim? Ele perguntou. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Amém? Não importa como, não importa como você tocará em Jesus. Importa que você toque em Jesus. Amém? Não importa como, não importa como você fará, tá certo? O importante é que você toque. Jesus não quer saber se você está deitado em um leito de hospital. Jesus não quer saber se você está em isolamento aí na sua casa. Jesus, Ele não quer saber, não há limites, tá certo? Para você tocar em Jesus. O véu do templo foi rasgado, a pedra foi removida. Tudo que impedia aquelas mulheres, literalmente falando, não havia mais. Elas chegaram lá naquela manhã de domingo, a pedra havia sido removida. E eu estou aqui para dizer, a pedra já foi removida. Nessa manhã você pode tocar em Jesus pela fé. E você pode, pela fé, receber cura, receber libertação. Você pode nessa manhã ressurgir para a vida. E apesar de você pensar que não existe vida, Jesus está dizendo: existe sim, existe vida nessa manhã para quem tocar nele. Existe vida nessa manhã, existe vida plena, existe vida fora das quatro paredes de isolamento, existe vida fora do lockdown, existe vida fora de decretos, existe vida fora, existe vida. Havia ali um empecilho para aquela mulher tocar em Jesus. O próprio Pedro, ele disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Em outras palavras, Pedro disse: Senhor, que pergunta é essa que o Senhor está fazendo? A multidão, Deus, se aglomera, se juntou aqui, a multidão te comprime. Como é que o Senhor lança uma pergunta dessa? Quem tocou no Senhor? Se todo mundo está com a mão, todo mundo está ali apertando a gente, mal o Senhor está podendo andar. Mas havia alguém que tocou em Jesus de forma diferente. Havia alguém que fez de tudo para se aproximar de Jesus. Havia alguém que já tinha tentado de tudo, já havia gastado todos os seus bens. Aquela mulher, ela deveria ser uma mulher de posses, porque a Bíblia fala que ela tinha gastado muito já com aquela hemorragia. Ela tinha ido a muitos médicos e ninguém podia, ninguém pôde curá-la. Verso 43 fala isso. Ela deveria ter algum recurso, porque a gente sabe que médico custa caro, e não é só hoje não, em outros tempos também. Nada tinha resolvido, mas aquela mulher, ela não foi ali se juntar àquela multidão para ser igual à multidão. Quem você tem sido no meio da multidão? Quem eu tenho sido nesse tempo? Não se junte, espiritualmente falando, para ser a mesma pessoa. Não busque Jesus como muitos buscam nesse tempo. Busque de forma diferente. Toque nele de forma diferente. Chame a atenção de Jesus. Não pelo seu estado físico. Não pelo o que você esteja passando.
Nossos problemas, meus queridos, são bem pequenininhos diante do poder de Deus. Nossos problemas se tornam bem pequenos diante da grandiosidade do Deus a quem servimos. Mas que nós possamos chamar a atenção de Jesus nessa manhã por causa da nossa fé. Aquela mulher chamou a atenção de Jesus com aquela doença tão grave, com aquela hemorragia, o sangue estava se esvaindo, não existia comida, não existia ferro suficiente, não existia vitamina, não existia remédio que ela pudesse tomar que ali resolvesse aquela situação. Mas havia um Jesus que curava através da fé. Havia um Deus Todo-Poderoso, ressurreto, que curava. E aquela mulher tocou de forma diferente. E é por isso que Jesus perguntou: quem tocou em mim de forma diferente? E aquela mulher no verso 47, vendo que não conseguia passar despercebida de Jesus. Nós podemos estar até despercebidos desse mundo. Nós podemos até estar despercebidos pelas pessoas. Mas você não está despercebido aos olhos de Jesus. Jesus percebeu aquela mulher. Jesus percebeu aquele toque de fé. Como você está, não importa se você não consegue se levantar, se você não consegue se ajoelhar. Chame a atenção de Jesus. Toque nele. Toque nele pela fé. Chame a atenção de Jesus por causa da sua fé. E aquela mulher, percebendo, que ela não podia passar despercebida, ela veio tremendo e ela prostrou-se aos seus pés na presença de todo o povo, contou. Porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Vai em paz. Saiba que se você crê em Jesus nessa manhã, mas é crer de forma diferente. É amar a Jesus, é dizer: ai Senhor, eu não consigo mais, eu não posso mais. É maior do que eu não consigo mais lutar. Sabe, queridos, a Bíblia fala que há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não lança fora. E às vezes não vai acontecer imediatamente, mas mesmo que não aconteça imediatamente, você está ali pela fé. Eu creio, Senhor. Eu continuo crendo, Pai, é para a enfermidade. Outros dias aí para trás, alguém perguntou, indagou sobre a morte de 2 servos de Deus. Um deles, o irmão Lázaro, que eu acredito que todos vocês conhecem, ou conheciam, né? Que ele foi para a glória, muito bem. Indagou por que eles, crendo em Jesus, sendo filhos de Deus, adoradores do Senhor, por que o Senhor não os curou da Covid? E aí alguém de forma muito sábia respondeu que o Senhor, Ele não havia prometido para nós a imortalidade aqui na terra. E sim, Ele prometeu vida eterna depois que isso tudo passar. O que Deus tem para nós, queridos, é bem maior do que nós podemos enxergar só na esfera terrena. A Bíblia fala que se a nossa esperança ela for só nas coisas dessa terra, nós seremos as pessoas mais infelizes desse mundo. Porque tudo isso aqui vai passar. Mas mesmo assim, a graça do Senhor é tão grande sobre nós, que eu estou aqui para proclamar também nessa manhã cura sobre a sua vida. Para proclamar bênçãos imprevistas que você não espera. Para proclamar milagres.
para proclamar ressurreição. Eu estou aqui para proclamar isso nessa manhã. E aí no verso 49 diz: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Verso 50, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Eu vou repetir para você o verso 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Eu profetizo para você nessa manhã: receba em nome de Jesus. Até que Jesus dê a última palavra, não pare. Até que Jesus dê a última palavra, não pare. Até que Jesus dê a última palavra, não pare. Eu faço uma pergunta para você nessa manhã: foi Jesus que te falou através da palavra? Se não foi Ele, meu irmão, não pare. Se não foi Ele, minha irmã, não pare. As pessoas queriam deter Jairo, porque a sua situação, humanamente falando, não havia mais jeito. Ei, eu estou aqui para pregar sobre um Cristo que é especialista em situação que para o homem não tem mais jeito. Eu estou aqui para anunciar um Cristo ressurreto, que é especialista em resolver abacaxi. Sabe aqueles problemas que a gente nordestino, a gente diz assim: é um abacaxi. Não tem mais jeito. Pronto, não lavo minhas mãos, não tem mais jeito. Jesus, Ele não vai lavar as mãos não, meu querido. O homem pode lavar as mãos, Jesus não vai lavar as mãos não. Até que Jesus dê a última palavra, não pare. Jairo ficou ali nos pés de Jesus. Os homens: não incomodem mais o mestre. Pare de falar com ele. Pare de ficar dizendo que sua filha morreu. Em outras palavras, pare de orar, porque uma oração é falar com Deus. Jairo estava ali exercendo a oração, falando com o Deus Jesus. Jairo estava ali, ó: Senhor, minha filha morreu. Senhor, me ajude. Ei, continua a tua oração. Continua o teu clamor. Continua nos pés do Senhor até que Ele dê uma última palavra. Até que Ele fale com você através da Bíblia. Não pare. O que muitas vezes acontece conosco é porque o Senhor nos dá a palavra. O Senhor nos faz, né? O Senhor faz aliança conosco. O Senhor nos faz promessa. O Senhor fala através da Bíblia, através de pregação. Quando vai chegando, quando o caldo está engrossando, quando o negócio está estreitando, a gente desiste. Imagine aqui, o negócio estava estreitando para Jairo. Se a multidão já era grande, se o povo já comprimia Jesus Cristo, imagine Jairo. Queriam impedir de toda forma. De Jairo se aproximou de Jesus, mas Jesus disse: ei, Jairo, o que é que Jesus tem falado para você? O que é que o Senhor tem falado para você? Você vai ouvir a voz da multidão? Você vai ouvir a voz daqueles que querem impedir, literalmente, a tua bênção? Aqueles que humanamente desacreditam que Jesus não pode fazer alguma coisa. Jesus ressuscitou, minha gente. Que crença é essa que eu tenho? Que Jesus ressuscitou e nessa manhã de domingo do ano de 2021, Ele não pode fazer os mesmos milagres.
O que eu quero passar para você, meu querido, nessa manhã é que é muito mais do que teoria. É muito mais que leitura. O que eu quero passar para você nessa manhã é que é muito mais do que palavras. É muito mais do que eloquência. É muito mais do que sabedoria humana. É muito mais do que homilética. É muito maior do que homilética. Muito maior. São palavras que saem da boca de Deus e alcançam o nosso coração e a nossa vida. São atos gloriosos de vida, de ressurreição. Vida. Oportunidade de algo novo. Ressurreição. Oportunidade de algo novo, de viver algo novo. Jesus falou: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Verso 51, acompanhe comigo, diz: quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Jesus não deixou entrar ninguém. Sabe por quê? Se entrasse mais gente, atrapalhava. Preste atenção. Nessa manhã, nesse culto de ressurreição. Às vezes, se entrar mais gente no propósito da sua fé, atrapalha. Porque nem todos crerão como você. Nem todos crerão como você. Ei, não deixa a multidão incrédula entrar não, viu? Você está pensando que é para você estar muitas vezes num propósito com todo mundo? Jesus entrou ali. Jesus era sucinto. Jesus fazia aquilo que o Senhor ordenava, que o Senhor dirigia, que o Senhor conduzia. Não tinha que a multidão ali naquele momento só seriam observadores. Curiosos. Será que vai acontecer? Ou será que não vai acontecer? Tenha cuidado. Para muitas vezes aqueles que estão junto de você estarem se portando, ou melhor, serem só curiosos. Vou ficar aqui com ele, vou ficar aqui com ela para saber mesmo se isso vai acontecer. Para saber se isso é de Deus mesmo. Ei, meu querido, quando Jesus te dá uma palavra, você não tem que duvidar não. Só entrou aquelas pessoas com Jesus. Só entrou ali aquelas pessoas que fariam parte ali daquele objetivo, que era muito claro. Qual era o objetivo ali? Uma pessoa que estava morta ia ressuscitar. Um milagre ia acontecer. Um sinal, uma maravilha ia acontecer. Jesus, ele continua poderoso para realizar sinais e maravilhas na tua vida. Preste atenção ao que você tem ouvido. Preste atenção com quem você tem andado. Preste atenção. Se isso não tem muitas vezes edificado a tua fé, perder a sua esperança, jogado um balde de água fria, literalmente na tua crença, nos milagres que Jesus continua a realizar. Preste atenção ao que você ouve, corta isso da tua vida. Tira o que não edifica. Coragem, meu querido, mudanças precisam acontecer. Mudanças são necessárias em nossa vida. É difícil de fazer, mas tem que acontecer. Preste atenção no grupo, muitas vezes, né, de WhatsApp que você está inserido. No telefone que você atende.
Nós não estamos juntos presencialmente como outrora, mas nós estamos juntos virtualmente. Preste atenção no noticiário que você ouve. Preste atenção no jornal que você acessa. Tudo isso tem mirrado a tua fé. Jesus era objetivo. Eu continuarei com os olhos fitos no meu Pai. Eu estou aqui para realizar um milagre. E agora só vai entrar comigo essas pessoas. E Ele nomeou as pessoas. Vamos. Claro, objetivo. Categórico ali. Não entra mais ninguém. Só esses aqui e pronto. Verso 51. Quando chegou à casa de Jairo. Foi o versículo que eu li. Verso 52. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Você está vendo o que era que o povo estava fazendo? Chorando e lamentando. Não tem mais jeito. Morreu. Morreu, acabou-se, findou-se, terminou. É impossível. Até que Jesus teve que se dirigir àquela multidão e disse: não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Verso 53. Eu vou te provar que você tem que vigiar para não andar com todo mundo. Virtualmente. Que hoje a gente não pode mais nem andar com todo mundo, né? Literalmente falando. Verso 53. Todos começaram a rir dele, pois sabia que ela estava morta. Você está vendo? Há pouco tempo estavam andando com Jesus. E muitos que estavam próximo dele tinham visto o milagre da mulher, a cura da hemorragia. E agora já havia uma turma rindo dele. Não. A doença ele ainda curou. Mas ressuscitar, pode não. Mas eu estou aqui para te dizer que Jesus, ele é poderoso sobre a morte e sobre a doença. Mas uma parte da multidão dizia, não. Isso aqui é mais fácil para ele fazer. Vai ter gente que vai te dizer assim. Não, nisso aqui eu creio que Jesus pode fazer. Mas isso aqui já é grave demais. Não, isso aqui não tem jeito não. A mesma multidão, alguns no meio daquela multidão, eram as mesmas pessoas, meus irmãos, que estavam lá com ele outrora, que viram milagres. Começaram a rir. Não vai acontecer não. Ela já está morta. Mas Jesus, verso 54. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. Verso 55 diz: o espírito dela voltou. Leia comigo. Verso 55. A primeira frase, porque tem uma vírgula depois de voltou. O espírito dela voltou. Leia mais uma vez. O espírito dela voltou. E a Bíblia fala que ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados. Mas ele lhe ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Mas eu quero ficar aqui com o versículo 54. E a primeira parte. Primeira frase do verso 55. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. E o espírito dela voltou. Jesus ressuscitou aquela menina. E Jesus está pronto para ressuscitar sonhos, planos, projetos, vidas, saúde,
Vida eterna. Muito mais sério. Vida eterna. Jesus está pronto para ressuscitar fé. Jesus está pronto para ressuscitar a vida plena. Vida abundante. Jesus está pronto. Ele segura na tua mão nessa manhã e diz: filho meu, filha minha, não temas, que eu sou contigo. Não fique assombrada, porque eu sou o teu Deus. Jesus tomou aquela menina pela mão e disse: menina, levante-se, ei, ouça não a minha voz, mas a voz do Senhor através da palavra, da Bíblia. Te dizendo nessa manhã: menina, levanta-te, ei, levante-se dessa situação que te deixa arrasado, cabisbaixo, sem fé, sem esperança, que não te faz andar. E agora eu não estou falando de uma caminhada aí pela fora, não. Estou falando de andar, literalmente, espiritualmente, de andar com plenitude nessa vida. De andar cheio de fé, andar cheio de esperança. Andar crendo que o Senhor é o nosso provedor, que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o nosso ajudador. Menina, eu te mando, levanta-te. E a Bíblia fala, o espírito dela voltou. Aleluia. 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 Começa a glorificar aí no seu lugar. Aleluia. Começa a adorar o Senhor aí no seu lugar. O espírito daquela menina voltou, porque mais do que o poder sobre a doença, Jesus, Ele tem o poder sobre a morte. Jesus tem o poder sobre as situações extremas. O espírito daquela menina voltou. O que aconteceu, meu querido? Jesus ressuscitou aquela menina. Jesus, Ele não só ressuscitou, mas Ele também fez outras vidas ressuscitarem. E Ele não só fez no passado, Ele continua fazendo vidas ressurgirem. Ele continua fazendo vidas ressuscitarem. Ele continua levantando situações que outrora era extrema. Ele continua erguendo, Ele continua disponível a milagres. Não é coisa de louco não, meu querido. Nessa manhã de domingo eu creio e eu tenho declarado que nós veremos e ouviremos milagres nessa manhã. Alguém lá do STF, Superior Tribunal Federal, já decretou que as igrejas serão abertas. E agora, se alguém quiser colocar para baixo, é só o Supremo. Ninguém mais, nem município, nem estado, vai poder colocar para baixo. Uma esfera maior se levantou para decretar que as instituições, que eles dão a nomenclatura, instituição religiosa, passarão durante o lockdown a serem abertas. Eu quero lhe dizer que existe uma esfera em um plano espiritual muito maior do que você possa pensar. Essa esfera está acima do plano humano. Esse Deus é soberano, esse Deus é maior, esse Deus é supremo. E Ele decreta vitória sobre a tua vida. Ele decreta vida eterna. Tudo isso aqui vai passar, céus e terras passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. E eu estou aqui para proclamar esses milagres, não porque eu posso fazer. Porque se fosse eu que fizesse, eu não proclamaria, porque eu não tenho poder para isso.
mas eu sirvo a um Deus de milagres. Eu sirvo a um Deus de milagres. Queridos, eu estou aqui para anunciar para vocês esse Jesus. E eu creio, amém, que o que aconteceu com ele é atemporal. O que aconteceu aqui com essa filha de Jairo, com essa mulher do fluxo de sangue, é atemporal. Não foi só para aquela época. É para hoje, é para os dias de hoje. Coloca aí a mão no lugar que você está sentindo essa dor. Coloca aí a mão no teu coração, aí no lugar que provavelmente ele se encontra posicionado dentro de você. Coloca a mão aí sobre a sua cabeça. De repente, a sua enfermidade, né, não é no corpo, não é nenhuma ferida, não é uma hemorragia, mas é uma enfermidade emocional. É uma enfermidade na mente, uma doença na mente, um desespero, uma angústia, uma aflição. Coloca aí a mão no lugar que está posicionado o seu coração, porque Ele deseja ressuscitar a esperança. Ele deseja fazer algo novo nessa manhã nas suas emoções. Se você crê, você vai ver a glória de Deus nesse culto de ressurreição. Ele vai te dar uma alegria, como faz tempo que você não vive. Ele está pronto para ressuscitar sonhos, Ele está pronto para resolver questões, mas mais do que isso, Ele está pronto para salvar a tua vida para a eternidade. Se você crer nisso, você abre o seu coração para Jesus e você entregue a sua vida a Cristo e você o receba. Diga aí no seu lugar, diga aí na sua casa, diga aí onde você estiver assistindo, no seu trabalho. Diga: Deus, eu te recebo. Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados e eu entrego a minha vida a Ti. E eu te aceito, ó Pai, como único e suficiente Salvador de minha vida. Pai, para que eu tenha a vida eterna. Eu creio em Ti, Jesus. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me dar a vida eterna. Faça essa oração aí nessa manhã em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos, vá se colocando na presença de Deus, amém? E o Senhor continua a ministrar o teu coração. Receba nessa manhã em nome de Jesus. Ele vive, Ele ressuscitou. Ele é o Deus da vida. Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele está no controle. Ele não só está, Ele é o controle de todas as coisas.